Olá, estamos aqui para conversar um pouquinho mais. Nós falamos nesses dias a respeito do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento na faixa etária da adolescência, com todas as suas turbulências, todas as suas manifestações contrárias até à vontade e o desejo do adolescente e do jovem também. E aí, hoje eu queria destacar com vocês algo que às vezes a gente não para muito para poder pensar. Nós estamos respeitando as etapas de cada idade. Nós estamos permitindo que as crianças sejam crianças, que os adolescentes sejam adolescentes e os jovens exerçam seu papel de jovens. Será que não estamos invertendo esses papéis, não? Fazendo com que as crianças cada dia mais cedo se tornem adolescentes precoces, jovens precoces, adultos precoces e que não têm ainda a condição de cuidar de si mesmo, quem dirá cuidar de outras pessoas ou de outras situações que lhe cabem. E aí vem a pergunta, o que você quer para o seu filho, para a sua filha? O que você deseja? O que você gostaria que acontecesse na vida profissional, no decorrer da vida deles? E aí a gente se pergunta por quê? A criança ela tem a sua etapa de desenvolvimento. A alimentação, que ela vai sendo gradativa, vai aumentando e se tornando mais sólida, mais consistente. O falar, o caminhar, os gestos, as coisas que ela com o tempo vai fazendo. O adolescente que vai aprendendo com o tempo também o que lhe cabe, o que ele pode fazer, o que ele não pode, as curiosidades, aquilo que lhe é interessante. E cabe em cada etapa dessa os pais acompanharem, só que cada etapa é um acompanhamento diferente. Quando é muito pequeno, é aquela etapa de superproteção, de proteger e quase que colocar numa redoma para que nenhum mal aconteça, até porque eles não sabem diferenciar uma coisa da outra. Já na fase da adolescência, eles querem descobrir e eles têm essa curiosidade, então seria um acompanhamento dos pais, para que essa curiosidade não os coloque em risco em determinadas situações. E para o jovem é entender, perceber e orientar. Não adianta simplesmente dizer não, não concordo, não quero que você faça, porque eles vão fazer, eles vão realizar. Então seria muito mais orientação, acompanhamento, estar ao lado para ajudar, do que simplesmente só dizer não. E aí quando eu perguntei o que você quer para o seu filho, para o desenvolvimento dele, já pararam para pensar que tem pais que eles não conseguiram realizar o seu sonho de criança e eles transferem o sonho deles para o filho deles? A mãe que sempre quis fazer balé não pôde, e aí agora ela quer obrigatoriamente que a filha faça balé, mas a filha não quer fazer balé. A filha quer fazer futebol, quer jogar um vôlei, quer jogar um basquete, mas a mãe não quer, porque ela quer o balé. O sonho é seu ou da sua filha? A realização é sua ou é dela? Pais que não puderam jogar futebol e querem que os filhos sejam jogadores de futebol, obrigam para que eles sejam. A criança não quer ser jogador de futebol, ele quer um judô, ele quer um karatê, ele quer uma natação, ele quer qualquer outra coisa menos o futebol. E aí o jovem que está pensando em ingressar no mercado de trabalho, e o pai quer que ele seja advogado, quer que ele seja médico, mas ele não quer ser nada disso. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? É porque, às vezes, a sua ânsia em querer realizar aquilo que você não pôde enquanto criança, enquanto jovem, você transfere essa ansiedade para os seus filhos e você quase que os força a realizar aquilo que era para você ter realizado e não realizou. Só que quando você faz isso, você coloca uma carga de responsabilidade muito grande sobre os seus filhos, você causa estresse, ansiedade, angústia,
E tudo isso são fatores que para o futuro podem levar o seu filho, a sua filha a ter sérias complicações. Essa ansiedade, essa insegurança, ela vai aumentando com o tempo e vai fragilizando cada vez mais o seu filho e a sua filha. Eles vão agindo de uma maneira como esse estresse vai aumentando no dia a dia, isso vai se tornando para eles um peso, um fardo, e fazer algo que não gosta, gente, é a pior coisa que tem. Trabalhar não é fácil para ninguém. Todo mundo, né, no seu trabalho tem as suas dificuldades, os seus cansaços, os seus problemas. Só que quando você trabalha com algo que você gosta, que você se identifica, que é prazeroso para você, isso se torna um pouco mais tolerável, um pouco mais suportável. Agora, se é algo que você não gosta, não tem a menor afinidade, não tem o menor desejo, isso se torna um fardo absurdamente pesado. E aí, angustiante, frustrante. Então, pense bem no que você está colocando de carga sobre o seu filho, sobre os ombros do seu filho, da sua filha. Converse com eles, identifique aquilo que eles gostam, que eles querem, aquilo que eles pensam em fazer, em realizar, principalmente se já está na fase de adolescente, já para adulto. Eles têm um pouco mais de discernimento com isso. Claro que enquanto criança isso é muito precoce. E aí eu volto a dizer, são etapas. Você não vai perguntar para uma criança de 3 anos o que ela quer ser da vida, o que ela vai fazer da vida. Ela não entende nada disso ainda. Agora, para um jovem de 14, 15, 16 anos, ele já pode ir construindo isso, o que ele quer, o que ele deseja fazer. E aí para o jovem mais ainda. Então não coloque para o seu filho realizar aquilo que é desejo seu. O que você quer realmente? Que o seu filho seja um profissional qualificado, competente, ou que ele seja frustrado para o resto da vida? Então, permita que o seu filho possa criar a sua autonomia, a sua independência. Permita que o seu filho possa fazer aquilo que realmente lhe agrada, lhe interessa. Você pode auxiliar, você pode orientar, você pode ajudar nessa escolha, você pode acompanhar esse processo de pesquisa. Você quer a profissão tal? Vamos olhar como é que funciona, o que precisa fazer, quanto que você tem que estudar, como que você vai trabalhar depois, como que você vai aplicar isso. É isso mesmo que você quer? E apoie, mesmo que lá na frente depois ele desista. Mas ele vai desistir de algo que ele escolheu e não algo que foi imposto para ele, algo que foi determinado. Então ele vai saber que ele vai optar por uma outra profissão, mas que você esteve do lado dele anteriormente e vai estar novamente. Porque quem não erra, quem não comete erros de achar que aquela profissão X vai ser a ideal e depois ver que não era nada daquilo. Eu sempre sonhei em ser psicóloga, sempre gostei deste trabalho e achava que eu poderia resolver todos os problemas do mundo se eu fosse psicóloga. E aí, depois eu sempre trabalhei com instituições filantrópicas, ONGs, sempre muito na parte social. Então, aí depois eu falei, então eu vou ser assistente social, porque eu já trabalho nisso. E aí, eu fui fazer pedagogia. E aí a pedagogia, para muitas pessoas, ela só é voltada para a questão de estar dentro da escola. Então não tem mais nada que a pedagogia possa fazer. E eu me descobri na pedagogia. Tem a pedagogia hospitalar, empresarial. Então tem várias nuances, vários setores em que a pedagogia pode atuar além da escolar. E aí dentro da pedagogia eu descobri a psicopedagogia, que é que trabalha com essas dificuldades, com essas necessidades que as crianças, os adolescentes e até os adultos têm na questão do seu desenvolvimento. E aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que a vida inteira eu quis fazer,
mas não sabia. Não quer dizer que eu abandonei a psicologia, tá? Eu ainda pretendo mais para frente investir nesse lado também. Mas eu vejo que você tem como auxiliar as pessoas dentro desta área e em toda e qualquer área que você estiver trabalhando. A sua profissão, ela tem os prós e os contras. Todas as profissões têm. Só que se é algo que você gosta, se é algo que você faz com carinho, que é algo que te estimula a levantar todos os dias para poder ir trabalhar, só isso já é o suficiente para você superar os obstáculos e as dificuldades de cada profissão. Pensando nisso, nesses problemas que causam para os adolescentes, para os jovens, dessa questão de imposição, né, dos pais, em algumas situações causando esse estresse, essa ansiedade, essa frustração e até uma depressão. Semana que vem nós vamos, durante todos os dias da semana, falar um pouquinho dessa questão da depressão. Como ela acontece, o tipo de tratamento que tem, as dicas, as pistas para se saber se uma pessoa está dando sinais de que está com depressão ou não, as dicas propriamente ditas com relação à depressão, os mitos. Então, eu tenho um amigo que é psicólogo e ele fez uma palestra muito interessante abordando tudo isso. Como a palestra é longa, eu pedi a autorização dele, ele me autorizou e eu vou subdividir essa palestra durante toda a semana. Então, para cada dia abordar algo específico, né? Igual eu tô falando do tratamento, das dicas, dos mitos. O nome depressão não é frescura, porque muita gente acha que isso é frescura, mimimi, a pessoa é fraca. Então, para poder ver que não. E aí a preocupação antes depressão era só em adultos. Está um número muito grande de jovens com esse processo depressivo e nos adolescentes também está aumentando e a taxa, o número de suicídios está crescendo cada vez mais em função dessa pressão, desse estresse, dessa ansiedade, dessa frustração. E como se não bastasse, as crianças estão tendo depressão infantil. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente comentou aqui um pouquinho, tá bom? Então, eu espero que vocês, enquanto pais, avaliem como está sendo a postura de vocês e cuidem dos filhos de vocês. Eles não são uma cópia de vocês, eles são seres únicos, exclusivos, independentes e têm a sua própria história, devem vivenciar a sua própria história e não a história de vocês. E aí, semana que vem, a gente vai abordar esses tópicos da palestra. Eu espero que ajude a clarear para vocês um pouquinho mais o quanto que uma imposição, o quanto que uma ausência, a falta de carinho, de conversa, de afeto, a falta de estar lado a lado com seu filho, é tudo que ela causa, todos os problemas que traz. Tá bom? Então, eu vejo vocês em breve. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir diretamente de uma pessoa que trabalha com isso, que é qualificada para isso, numa conversa bem clara, bem descontraída, falar um pouquinho a respeito de um assunto tão sério, tão grave e que às vezes está na nossa casa e a gente não está percebendo. Às vezes os nossos filhos estão dando esses sinais e essas pistas e a gente não está conseguindo perceber, tá bom? Então eu espero que com isso a gente consiga ajudar o maior número possível de pessoas. Então, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.